Olá, boa noite, sexta-feira e nós estamos aqui. Sextou e sextou bonito. Estamos numa live da celebração. Nós demos esse nome porque não é apenas a última live da semana, mas é também a finalização desses 4 dias, né? Começamos na segunda até ontem, da verdade oculta da Bíblia, e os depoimentos, testemunhos que nós recebemos dão conta de como foi impactante na vida das pessoas, e a gente quer exatamente celebrar isso com depoimentos e ouvindo novamente o Caio falando a respeito do Evangelho. Bom, mas antes de passarmos para a palavra para o Caio, vamos dar uma olhadinha no PDF? Todo mundo que esteve ontem já recebeu o PDF hoje, e o pessoal vai colocar aí, ó, a grande revelação é o tema, né? Foi o tema da aula ontem, e todo mundo já recebeu o PDF hoje com a íntegra, tudo, não faltou nada nesse PDF. É uma transcrição completa de tudo que o reverendo Caio falou ontem, e você não pode perder. Se você não pegou nenhum PDF ainda, ou um ou outro, e quer todos, é só você se inscrever, tá? Você precisa colocar o seu nome aqui embaixo, vê aí na descrição, você vai ter um link para você poder se inscrever e receber todos os PDFs de todas as aulas dessa semana, tá bom? De hoje não terá PDF não, porque hoje, aliás, uma coisa que eu pensei que agora podemos preparar o PDF e enviarmos para você na segunda-feira que vem, tá bom? Mas não pode se esquecer de inscrever. Olha só, outra coisa, hoje é sexta-feira. Significa que a maioria das pessoas já estão se preparando para o final de semana. Que tal se você ajudar a gente hoje a, de novo, alcançar o top 3? É isso aí, esse é o desafio, e eu sei que você pode ajudar a fazer isso. Como? Compartilhando a nossa live. Então, compartilhe, convide as pessoas para virem, porque nós vamos ter muita coisa boa hoje mesmo. É uma boa maneira de você iniciar o seu final de semana e convidando outras pessoas para estarem com você, tá bom? Olha só que coisa legal. Um monte de gente estava assistindo toda essa semana na sala ou no quarto, vendo na TV, alguns até comendo pipoca. Vamos dar uma olhadinha aí, ó. O pessoal mandou algumas fotos, tinha um monte, mas eu separei umas 3 ali pra gente ver. Tá aí, ó. A Mari é lá de Rondônia, a Mari Lira, estava lá assistindo a gente também em Rondônia na TV dela. E você pode fazer a mesma coisa, liga a sua TV, coloca o seu computador, pode ligar pelo Google ou pelo Apple TV, e você bota lá na tua TV, ou pelo cabo mesmo, sempre se dá um jeito, tá bom? Vamos ver mais uma ali? O pessoal tem que trocar lá, né? Aí, ó, com pipoca e tudo, ó. Esse aí, quem era mesmo? Tá ali, o Antônio Carlos de São Paulo, comendo pipoca e assistindo a verdade oculta da TV. Faça disso um costume, uma tradição aí, ó, assistir, ouvir o Caio na TV da sua casa. E aí, o que mais? Tem mais, eu acho que tem mais um lá, né? Aí, ó, a família, quem é que tá ali? É o Carlos, isso, Carlos de Paula, e a Laluxa, é isso? Laluxa de Paula. É isso. Legal, muito bom. O pessoal aí reunido e assistindo. Tem mais alguma aí de pessoal assistindo? Acho que não, né? Tem? Opa, então bota aí mais um aí pra gente ver. Eu tô olhando ali. Isso aí, ó. Ah, graças a Deus por Caio Fábio. Olha, eu tô até enxergando, hein? Renovando as... Você consegue ler, Caio? Não. Olha só, eu vou ler aqui agora, que eu tenho aqui no meu celular, mas ele escreveu uma coisa muito legal, e eu marquei bobeira, que eu já devia estar com isso aqui na minha mão, aqui, ó, lendo para vocês. Graças a Deus por Caio Fábio, renovando as esperanças e a fé. Outra fase da minha vida, após este curso. Obrigado, Caio. Obrigado, Deus. Eu Valterino consegui ler Mota. porque depois do delay chegou no meu celular. Aí ficou mais próximo de mim. Legal, então olha só que coisa boa, né? Outra fase da minha vida após esse curso, Caio. E na verdade eu coloquei esse depoimento dele apenas como exemplo.
uma representação de um monte que a gente recebeu. Assim, milhares. Amém. De gente dizendo que foi extraordinário, maravilhoso, mudou minha vida, mudou minha percepção, mudou a maneira de eu enxergar e perceber como se olha para a Bíblia. Foi muito bom. O objetivo. Esse era nosso objetivo e foi alcançado muito bem. Amém. Então, foi bom. Eu estou muito feliz. Eu também. Eu e minha mulher. Felicíssimo. Hoje a gente chamou de live da celebração. Quando eu falei esse nome, eu estava, acho que mais falando por mim. Uma celebração Graças muito a Deus. Maravilhoso. E é a primeira de muitas outras lives, se Deus quiser. Exatamente. Legal. Vamos fazer. Olha só, nós vamos fazer o seguinte hoje. Sexta-feira, eu sei que não vai estar aquela multidão que esteve aqui esses outros dias, e nós resolvemos dar um presente mesmo, para quem está aqui hoje, sexta-feira, que é acesso ao Ativar gratuitamente por 30 dias, um mês inteiro. Você não imagina o que é o Ativar. É simples. Você gostou dessa semana com o Caio? Ativar é ter o Caio todo dia. É ter o Caio todo dia. São as meditações, as devocionais que ele faz no Papo de Graça, mas apresentadas de uma nova maneira. São os resumos das devocionais, são também o caderno de ativação, que é exatamente para você ativar aquilo que ele ensinou nas devocionais. É maravilhoso. Quem está ali no Ativar sabe o significado disso. Então, nós já estamos nos chamando de ativados no Evangelho. E como um presente para você ter esse privilégio de acompanhar de uma maneira nova, de uma maneira diferente, aquilo que o Caio tem apresentado todos os dias, é só você se inscrever, tá bom? Onde você vai entrar? O pessoal vai colocar aí no GC, portalativar.com, tá? É simples, né? portalativar.com. Acessando aí, você vai ver como você participa e recebe 30 dias gratuitamente do Ativar, tá bom? É isso aí. Então, Caio, com você, e depois a gente volta para ver os depoimentos do pessoal e bater um papo. Tá bom. E boa noite para todos vocês, meus queridos amigos. É um prazer. E o Adailton me perguntou se eu iria apenas iniciar abrindo para perguntas, para uma conversa de vocês comigo. E eu disse que eu preferia que fosse diferente. Eu queria dizer algumas coisas a mais, muito mais íntimas, muito mais pessoais, acerca do que a gente falou nesses 4 dias, especialmente nos 3 dias anteriores, onde questões e história das questões, das complexidades da formação disso que você hoje tem na mão e acha que é uma coisa óbvia, que veio numa nave espacial pronta e foi dada a nós, quando ao contrário, teve uma quantidade enorme de problemas, de guerras intelectuais, religiosas, de intolerâncias, de sectarismos diversos no curso dos últimos 3.500 anos, a propósito disso que a gente chama de Bíblia e dessa coletânea que nós temos nas mãos. E, pois bem, a pergunta é, depois disso tudo, só não se fez até agora a pergunta fundamental, que é aquela: por que é importante se definir um cânon ou um conjunto de testemunho de Cristo no modo durável, como o modo escrito, o modo escriturado, nos ofereceu no curso dos últimos milênios, começando de maneira muito básica
nas cavernas, depois na estruturação cuneiforme, depois no desenvolvimento de outras formas, como a dos papiros, depois os pergaminhos, as diversas formas de documentação de modo escrito e, portanto, conservável. A escritura trouxe à memória humana o poder da conservação. Era como salvar na nuvem hoje em dia. É uma coisa que está para além da perda imediata. No caso deles, da memória, da repetição oral, das tradições que se repetiam, como histórias em famílias antigas, onde as mesmas coisas viajavam como uma escritura oral na memória dos que faziam parte profunda do interesse daquela família. E em se tratando de algo que tinha a ver com Deus e com a revelação de Deus ao homem, o esforço para a manutenção da memória e da oralidade na transmissão era infinitamente superior. Mas a Escritura deu a garantia de não alterabilidade, de uma determinada fixidez no sentido de não serem perdidos ou desviados os aspectos narrativos e as propostas em si. De modo que tudo isso aconteceu, toda a guerra da definição do cânon sagrado aconteceu para que se definisse qual dessas escrituras carregava, de acordo com o critério pensado por eles, e que sempre envolvia a tradição, a maior proximidade possível das ocorrências históricas, a tradição mais aceita pela maioria, chegava a um determinado ponto que se instituía aquilo como algo para além de discussão. Mas durante um bom período de tempo, aquela mesma coisa que agora se tornou definitivamente oficial, às vezes concorreu com narrativas idênticas, mas escritas de um outro modo, de outra língua, com ênfases particulares em alguns aspectos que na narrativa que se tornou oficial eram não tão importantes ou secundários, ou não tinham e não receberam a ênfase que nesses outros textos receberam, ou pequenas alterações de tradução que supostamente agregavam detalhes, valores e riquezas, como é o caso da chamada Septuaginta, da tradução que os 70 anciãos de Israel fizeram da escritura do Velho Testamento para a cultura grega. E aí há detalhezinhos aqui e ali que parecem abrir um determinado frescor naquela literatura. Foi um modo de dizer a mesma coisa que renovou percepções, rejuvenesceu entendimentos, poesias, emoções de leitura. Tudo isso. Sem falar naquelas outras coisas que eu disse, que, como especialmente no ambiente do Novo Testamento, as filosofias de aderência anterior, e a principal delas, o gnosticismo, no mundo greco-romano, e no lado judaico, o farisaísmo persecutório, que acabou criando o processo de tentativa de judaização dos cristãos fora das fronteiras de Israel, que foi o grande embate-choque de Paulo com os judeus, foi nesse aspecto, e com a filosofia grega, mais do que com tudo e com todos, com os gnósticos, que eram os mais assertivos, os mais penetrantes, os mais ávidos, os que sentiam maior afinidade com a mensagem de Jesus que eles tinham ouvido e faziam
projeções e transferências da sua própria filosofia para as narrativas do Evangelho, de onde surgiram uma quantidade enorme de textos nitidamente gnósticos, com palavreado cristão aqui e ali, ou com a referência explícita a Jesus, ou com uma devoção a Jesus de natureza gnóstica, fosse pelo culto às revelações de mistério, fosse em relação ao dualismo que dizia que a gente podia se santificar no espírito enquanto se fazia permissões à carne e uma coisa não interferia na outra. Então, tinha sobretudo uma dimensão ascética do gnosticismo e uma outra extremamente concessiva e libertina. Então, especialmente, levando em consideração isso tudo e vendo quais eram as brigas por trás, as preferências ou como as pré-compreensões determinavam as seleções dos textos, quais deveriam ficar, quais não deveriam, quais os argumentos da época e da hora, você vai vendo que tudo um dia teve uma relatividade enorme. Até que, na maioria das vezes, o consenso do bom senso e da continuidade, da oralidade bem preservada e dos textos sem interpolação, bem originais e próximos, o máximo possível, do narrador mais próximo do evento, acabaram indo e ganhando o seu lugar de prevalência. No entanto, por que a gente precisa, ainda assim, de um cânon, de ter essas referências basilares para nós? Bom, eu tenho algumas respostas para essa pergunta, para mim, mas que não daria tempo, eu iria ter que falar mais tempo do que eu falei em qualquer um dos dias anteriores. Mas eu vou tentar ser bem resumido. Em primeiro lugar, porque Jesus teve uma escritura para ele. Isso aqui as pessoas aparentemente não se perguntam. Ou quando perguntam por que a escritura, a resposta inicial é, ora, se eu sou um cristão, a minha resposta não pode começar de um lugar diferente da afirmação de que Cristo, em relação a quem eu sou cristão, tinha uma escritura e valorizava a escritura. Quando eu digo tinha uma escritura, não é tinha uma narrativa, uma versão da escritura. Embora ele falasse hebraico e houvesse uma quantidade, falasse aramaico, mas praticamente todos os que tinham um pouco mais de conhecimento podiam entender o hebraico e ler o hebraico, havia, no entanto, uma quantidade enorme de versões da escritura para o aramaico, para serem lidas em sinagogas em aramaico, não apenas em hebraico, porque o aramaico era uma língua de muito mais acesso, de muito mais popularidade. Então, ambos os textos, como eu disse na primeira noite, o texto hebraico, como o texto grego da Septuaginta e textos aramaicos, corriam livremente no meio daquele ambiente do primeiro século onde Jesus crescia e aonde as narrativas do Evangelho se historificaram. E ele, nessas narrativas acerca da vida dele, atribui importância às Escrituras. Quando ele nasceu, os magos ficaram sabendo qual seria a cidade do Messias por causa da escritura de Miqueias 5:1. No Velho Testamento, a escritura é citada o tempo todo. Ele se muda para Galiléia para se cumprir uma profecia de Isaías. Sobre terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região das sombras da morte, Isaías resplandeceu-lhes a luz. E aí o texto de Isaías é citado, se cumprindo. O tempo todo se diz que ele agia de certo modo
em coerência com a Escritura. Como Mateus é abundante nessas referências, evocando especialmente Isaías, é trazido de vez em quando a messianidade profética da Escritura em Isaías é evocada no Novo Testamento. A mesma coisa, a poesia messiânica dos Salmos é evocada tanto pelos apóstolos, como por aqueles que escreveram os textos que estão aqui para nós como narrativas sóbrias do Novo Testamento, dos evangelhos, da vida de Jesus. Fizeram esse tipo de evocação também, citaram, quanto também se diz que Jesus argumentou a partir da Escritura, como com os saduceus, que lhe trouxeram uma questão e perguntaram como seria aquilo na outra dimensão, no reino dos céus, depois da morte. Se é que havia uma vida depois da morte que eles, os saduceus, não criam. E Jesus diz, nunca lestes? E toma um texto da Torá, cita o Gênesis, o Êxodo, Levítico, Deuteronômio e os Salmos, aonde a evocação ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó são feitas com recorrência. Nunca lestes? Ou quando lhe vem perguntar sobre qual é a opinião dele acerca do divórcio, numa hora e numa época em que a mulher repudiada, e era só a mulher que era repudiada, o homem não tinha nenhuma consequência em ser repudiado, porque aquela era uma sociedade de homens para homens dominantes, de machos alfas, xenófobos, intolerantes, proprietários de mulheres. Era assim que era o olhar masculino e o olhar da sociedade e o próprio olhar feminino para o homem. Então, o divorciar-se da mulher por qualquer motivo, que é o que se diz na questão em Mateus 19, Moisés nos mandou que dessemos cartas de divórcio. E Moisés não mandou, Jesus disse não, Moisés não mandou, Moisés concedeu, por causa da dureza do coração de vocês. No entanto, não foi assim desde o princípio. Ele evoca o quê? O Gênesis. No princípio, Deus criou homem e mulher os criou e os abençoou e ordenou que eles juntos, homem e mulher, numa amizade crescente e visceral, se sentissem únicos um para o outro. Únicos. Essa é a grande mensagem do não é assim desde o princípio. Não é porque foi assim com Adão e com Eva, é porque o conceito do princípio, a perspectiva psicológico-arquetípica da relação homem-mulher que deriva do princípio é essa, de que eles se encontram, se descobrem, se celebram e vivem como se não houvesse mais ninguém, só eles. Já não são dois mais um. Não foi assim desde o princípio. Portanto, não industrializem separações. O que Deus uniu, de fato, se há algo que tenha ligado em amor verdadeiro, que ninguém separe e que nada da carne do homem, da sociedade, da civilização ou dos preconceitos que se transformam em cultura e modo de pensar, intervenha, que vocês mantenham o máximo possível a natureza original da criação, na percepção dos vínculos inquebráveis de vocês. Que todos busquem isso. Esse é o ideal de Deus, e ele evoca, portanto, a referência de algo que vem da Escritura. Ou como quando, provocado, ele diz, nunca lestes o que fez Davi?
como num dia de sábado e num lugar considerado sagrado, ele entra e toma dos pães da proposição e come e dá aos seus discípulos e distribui. Não vistes o que ele fez? Como deu liberdade aos seus homens para comerem e saciarem sua fome, e ele mesmo fez a mesma coisa, não levando e não priorizando o sábado sobre a condição e a fome humana. Não percebestes isto ainda? Ou ele pergunta, o que diz a Escritura? Ou o que quer dizer a Escritura quando diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos teus pés. De quem falava Davi? Dele mesmo ou de alguém superior a ele? Disse o Senhor ao meu Senhor. Quem era o Senhor de Davi? E provoca a mente deles a pensarem nesse que carregava também o título popular, não ele, mas aquele que viesse como Messias, de o filho de Davi. Ele evoca a Escritura, ele diz, vós examinais as Escrituras, pois são elas mesmas que dão testemunho de mim. E há uma abundância enorme de referências àquela hora, aquele momento dele estar sendo rejeitado. E ele se coloca, citando a Escritura, como a pedra que os construtores rejeitaram e que veio a ser a principal pedra angular. Isto é maravilhoso aos nossos olhos e vem da parte do Senhor. Ele, em João, no templo, capítulo 7, no último dia da festa, se levanta e diz, como diz a Escritura, citando o profeta Ezequiel, que diz que do templo de Deus chegaria aquele dia, nesse templo que cresce para dentro, que do altar mais interior fluirão rios curadores, rios de águas vivas que curariam aquela topografia erma de Israel, sairiam do templo, passariam pelo Ribeiro de Cedron, Vale de Josafá, descendo na direção de Jericó, até entrar no Jordão, no Mar Morto, e aonde ele passasse, naquele deserto árido, tudo ia reverdecendo, se regenerando. Todas as coisas se tornavam outras e cores extraordinárias brotavam. Vida. E o próprio Mar Morto, que é morto, por isso o nome é este, não tem vida nenhuma nele, se tornaria um mar fértil com todo tipo de seres viventes e de peixes em abundância. Era só uma metáfora exterior usando a topografia da aridez total e da depressão mais profunda conhecida por eles também, que era o Mar Morto, no lugar da não-vida. Ele diz, vai surgir, vai brotar desse altar essa água que vai fazer tudo reviver. É o que está escrito em Ezequiel e Jesus toma isso para ele. Em João, no capítulo 7, diz, como diz a Escritura. E diz, do seu interior, desse altar, desse santuário que cresce para dentro, do seu interior fluirão rios de água viva. Sem falar que tudo mais que ele faz, ele vai cumprindo liturgias para que se cumpra o que fora dito pelo profeta. E realiza as mais diversas situações. Ele, praticamente, algumas delas já no final da sua existência, ele vai criando a cenografia, ele vai
dirigindo a produção. Vai, pegue, vá, você vai encontrar ali naquele lugar um jumento, um homem vai perguntar, por que tu estás soltando? Tu vais dizer assim, tu vais trazer para cá. Outros vão entrar na cidade, vão perguntar onde é o cenáculo, onde o mestre vai comer a sua Páscoa. Sem falar nessas coisas que são ditas e de detalhes como a própria traição acontece para se cumprir a Escritura. Aquele que comia do meu prato, da minha mesa, levantará contra mim o seu calcanhar. A cruz é desenvolvida, especialmente nos evangelhos sinóticos, mas também em João, cumprindo os salmos. Salmo 22 tem declarações abundantes feitas na cruz. E ele vai citando salmos e morre e ressuscita. E a ênfase toda da ressurreição é a seguinte: e reunindo os seus discípulos, mostrou-lhes tudo que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Uma viagem, todas as Escrituras. Tudo que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E aí se detalha dizendo, na lei de Moisés, que era o Pentateuco, nos Salmos e nos profetas. Especialmente lá, ele mostra tudo que a seu respeito constava, abre o entendimento. Como é que esses discípulos iriam pensar em Melquisedeque como sendo um arquétipo do Cristo que viria e o sacerdote de uma ordem superior a Abraão, se de todas as Escrituras eles não tivessem recebido interpretação? E essa interpretação não tinha nada a ver com, a gente vê depois nas citações dos apóstolos, como não tinha nada a ver com as exegeses literalistas, nem tinha a ver com as hermenêuticas da hora. Havia uma liberdade enorme para dizer isto se cumpriu em mim, é uma liberdade que só Deus pode ter ou ninguém mais pode ter. Como foi o caso na sinagoga de Nazaré, no início do seu ministério, assim definido, seu chamado, da sua manifestação, quando ele se levanta e pede para ler, e dão a ele o rolo do livro do profeta Isaías, e ele procura, diz lá, ele achou o lugar, porque procurou, e leu de caso pensado, Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu, para evangelizar aos pobres, me enviou para trazer libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para anunciar o ano aceitável do Senhor, e fechou o livro. Não continuou a leitura que dizia, e o dia da vingança do nosso Deus. Não, ele fechou ali. Não era hora de trazer nenhuma vingança, nenhum juízo. Não, era ali. Fecha e diz, hoje se cumpriu a Escritura que acabaste de ouvir. Tem que ser Deus para falar isso, ou então qualquer um doido pode falar, mas sem consequências. No caso dele, isso ganhou uma consequência extraordinária, porque ele evangelizava os pobres, abria os olhos aos cegos, libertava os oprimidos, perdoava os pecadores, anunciava a todos o dia da misericórdia de Deus, dizendo, chegou para todos. O reino de Deus está à mão, quem quiser venha. E na ressurreição, ele vai mostrando e explicando e ensinando todas essas coisas, abrindo o entendimento, como diz Lucas,
Abriu-lhes o entendimento para compreenderem a Escritura como? A partir dele. Mostrou que a seu respeito constava em todas e abriu-lhes o entendimento para entenderem. Porque só dá para entender e fazer daquela Escritura uma Escritura só se a gente entender a partir de Jesus o que consta das Escrituras, que seja Evangelho segundo Jesus, de acordo com Jesus, não menções proféticas apenas, mas conteúdos e harmonizações segundo o Evangelho, segundo Cristo. E abriu-lhes assim, quando eles tiveram essa percepção, foi um uau! Abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Agora, depois desse olhar, dessa leitura da Escritura, de qualquer que fosse a tradução, ou hebraica, ou grega, ou aramaica, ou do que você quisesse, qualquer Escritura, depois que você recebeu a compreensão de Jesus, que a Escritura tem que servir a Jesus, e que a Escritura que fica definitivamente é aquela que se coaduna com o ensino de Jesus. Quando isso é aceito, e só quando isto é aceito, é que a Escritura se torna a palavra de Deus. Aí eu consigo enxergar a palavra de Deus em toda a Escritura. Porque será a palavra de Deus apenas aquilo que for segundo Jesus, conforme Jesus, que indique Jesus, que se coadune com Jesus, que carregue o Espírito de Jesus, que seja de acordo com a graça de Deus manifesta em Cristo Jesus, que seja sinal em qualquer que tenha sido o tempo ou a geração da manifestação do reino de Deus. Fosse o anjo do Senhor, fosse Melquisedeque recebendo o dízimo de Abraão, fossem as intervenções divinas, fosse o quarto homem na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abidênego, fosse quem fosse em qualquer tempo ou qualquer hora, mostrou para eles como ele nunca estivera ausente, como sempre estivera presente. E como a graça e a verdade estavam se beijando perenemente o tempo todo, sem que ninguém percebesse. Agora, depois da cruz, depois da ressurreição, aqueles mesmos discípulos cheios de dúvida e questão, agora, de repente, abriu-se-lhes o entendimento. É como no caso daqueles dois lá de Emaús que andaram com Jesus o caminho todo sem o reconhecer. É só na hora da graça, do partir do pão, da cruz, do isto é o meu corpo que é dado por vós, do cálice, da nova aliança no meu sangue, quando ele parte o pão, aí a mente se abre. Ele vem para a centralidade cognitiva da interpretação deles. Ele vem para a centralidade cognitiva da interpretação deles. Então os seus olhos se abriram e eles reconheceram que era Jesus. Então, disseram, porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Não tinha nada a ver com versão, tinha a ver com exposição, com um falar da verdade da Escritura. Tudo isso convergindo. Esse é o vértice da convergência de todas as luzes para ele, nele. De repente, a consciência se abre, o entendimento se aguça como nunca. E é como quem estava andando, ouvindo, sem reconhecer.
É isso que acontece, o indivíduo vai andando, discutindo, conversando, teologizando, doutrinando, tudo isto. No fim, a metáfora daquela estrada, daquela viagem é essa. Eles vinham discutindo se ele era o Messias, citando escrituras. Alguns, um deles mais angustiado, o outro menos, algum defendendo uma tese, mas tudo tinha a ver com a escritura, com as escatologias anteriores, com as expectativas, com as frustrações. Aí Jesus se aproxima e diz: o que é que vocês estão tratando à medida em que caminham? Que discussão toda é essa? Aí eles disseram: tu és o único que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências dos últimos dias. Aí Jesus pergunta: quais? E eles dizem o que aconteceu a Jesus o Nazareno, varão poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Ora, as nossas autoridades o apanharam e o mataram e o crucificaram. Nós, porém, esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas agora ele está morto. É isso. As escrituras não se cumpriram. As escrituras não se cumpriram. Essa é a angústia. Aí Jesus começa a expor as escrituras. Para eles, o coração vai ardendo, vai ardendo, vai ardendo, mas há um bloqueio. Há um bloqueio. Até que chega um momento em que eles chegam no lugar e Jesus faz menção de passar adiante. E eles dizem: não, fica conosco porque é tarde, o dia já declina. E Jesus entrou para ficar com eles. E quando entrou na casa e eles se prepararam para ceiar, para comer e descansar, Jesus tomou o pão e os olhos deles se abriram. O bloqueio cognitivo saiu quando todo o vértice cognitivo focou em Jesus. Aí eles o reconheceram, o viram. É um milagre semelhante o que acontece com alguém que está acostumado a ler a Escritura, estudar a Escritura, examinar a Escritura, a partir da Escritura, a partir da tradição, a partir do melhor texto, da melhor exegese apenas, praticando qualquer que seja a hermenêutica que o indivíduo deseje e escolha praticar. Mas enquanto ele não ler a Escritura com Jesus, a partir de Jesus, e identificando o que é evangelho na Escritura e o que fica na Escritura, o que na Escritura é testemunho de Jesus e do evangelho, apontando na direção agora das coisas que já não são sombra, já não são tipo nem arquétipo, mas já são manifestações, já são cumprimentos, já são realizações, já são historificação da promessa em Cristo. Esse é o milagre que acontece quando você vai entendendo, vai olhando, vai lendo a palavra a partir de Jesus, a Escritura a partir de Jesus. Quando você pega o livro e chama o livro, de biblioteca, de biblos, Bíblia. Olha para o livro e admite que ele está cheio de escrituras. E para chegarem a ficar aqui do jeito que agora estão aqui, foram objeto de uma ventania canônica, como a minha Bíblia aqui. Uma ventania canônica extraordinária. Até fechar esse negócio. Pô, fechou. No entanto, não tem nada resolvido ainda, porque agora Jesus ficou preso dentro do livro, especialmente depois de Constantino para cá, quando a escritura do Novo Testamento passou a fazer parte desse livro por inteiro. E aí, depois de um tempo, Jesus e o livro se tornaram a mesma coisa, e depois de um tempo, como o livro é bem maior do que Jesus, Jesus ficou menor do que o livro. E aí, depois de um tempo, Jesus passou a ser apenas a cereja desse confeito, o sedutor de almas, usado como o bom pastor, o
gente boa da celestialidade, para atrair, porque ele também manifesta poder, especialmente sobre demônios. Jesus é bom para expulsar demônio, que não dá para a gente expulsar em nome de Abraão, nem de Isaac, nem de Jacó, nem de Moisés, nem de ninguém. Então, demônio a gente ainda vai em nome de Jesus. Agora o resto, para ficar rico, é em nome de Abraão, de Gideão, de qualquer outro, de Elias, de tudo mais. Jesus só serve para tirar demônio. Para botar dinheiro no gasofilácio tem que ser o resto da moçada. E tem que ter Velho Testamento, ameaça, cacete, morte, punição, medo, angústia. Tem que esquecer a cruz depois da chegada. Não foi verdade, foi só para te pegar. Mas agora, meu filho, não é nada disso. E aí Jesus ficou preso. A tal ponto que o evangelho mais óbvio, que exalta Cristo acima de tudo e abaixo de cuja palavra nada mais é palavra, porque ele é o verbo encarnado, portanto só é palavra daqui para frente aquilo que se quer coadunar com o que o verbo viveu, gestuou, encarnou, falou e interpretou na sua própria vida para todos nós. O que for de acordo com isso é palavra de Deus. O que não for de acordo com isso é escritura. Toda escritura que for de acordo com isso é palavra de Deus. Toda escritura que não é de acordo com isso é só narrativa histórica. Mas não é palavra de Deus, porque a palavra de Deus é Cristo Jesus. Tudo mais era sombra, tudo mais era eco, tudo mais era a tentativa de ver esse dia indizível, essa hora inimaginável, essa visitação quase impossível de se reproduzir como expectativa e esperança humana. Algumas partes da Escritura parecem ter sido escritas por quem estava olhando, como o capítulo 53 de Isaías. Ele vê subindo da terra seca um renovo. Daquela raiz sem vida aparece um renovo. Mas ninguém se agradava dele, ninguém reconhecia a sua natureza, porque não havia nenhum esplendor que fascinasse na sua manifestação. Isaías diz, apesar de que os olhos não enxergavam, não percebiam, certamente ele levou sobre si as nossas iniquidades e as nossas dores levou sobre si, enquanto nós equivocadamente o reputávamos por angustiado, ferido de Deus, aflito, oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Evangelho absoluto. Quando ele mesmo, Jesus, em João 8, diz aos judeus religiosos que Abraão tinha visto os seus dias e se tinha regozijado, ele está dizendo que ele é o anjo do Senhor que foi na casa de Abraão, a quem Abraão adorou e tratou como Deus. Ele é o anjo do Senhor que disse, daqui a 1 ano a tua mulher dará à luz a um filho. Ele é aquele em quem Abraão reconhece uma sacerdotalidade superior a de qualquer vínculo religioso, nesse Melquisedeque, rei de Salém, que não tem
origem e não tem destinação, é um ser que só chega e depois se vai. Mas que marca de tal modo o inconsciente hebreu, que aquela passagem tão tola é depois recuperada nos Salmos em Davi, dizendo que viria, aquele que viria, e que seria de fato Deus conosco, não seria sumo sacerdote segundo as ordens da religião judaica, mas seria sacerdote segundo uma ordem inominável, segundo a ordem de Melquisedeque, para além do monoteísmo judaico, da religião judaica, de qualquer outra coisa. Abraão viu os meus dias e se regozijou. Como Josué, que vê aquele ser esplendoroso e pergunta: és tu um dos nossos ou dos nossos adversários? E ouve a resposta: eu sou príncipe do exército do Senhor. E Josué sabe que está na presença de Deus. Ou como no texto de Juízes, onde se diz que num lugar chamado Boquim, lá no Vale do Jordão, perto de Gilgal, daquela região, o povo de Israel pecou contra Deus no episódio de Ai. E o anjo do Senhor veio e pregou a eles, e exortou-os e pregou, de tal maneira que o texto diz que eles choravam e choravam, a ponto de que aquele lugar passou a se chamar Boquim, que significa lugar do pranto, do quebrantamento. Abraão viu os meus dias, Josué viu os meus dias, outros viram os meus dias. Os pais de Sansão viram os meus dias. Tantos outros viram os meus dias e se regozijaram nessa esperança, porque toda a esperança da Escritura convergia para os meus dias. Tinha que se cumprir em mim. E eu reconheço que essa é uma megalomania só aceitável em alguém que seja Deus. Do contrário, é um louco. Agora, loucura é nós dizermos que o Messias é Jesus, é o Cristo, é o Filho do Homem, é o enviado, é o Siló lá da profecia de Jacó dada a Judá, é o enviado que viria com o seu cetro messiânico. Ele é a promessa que atravessou a Escritura, chegou e se cumpriu, se manifestou, morreu pelos pecados e ressuscitou para a justificação e para a experiencificação, para a esperancificação, para o engravidamento de esperança da humanidade, até que ele volte. E confessando isso tudo, ainda precisamos conferir se o Espírito de Cristo está certo. Conferir com Moisés. Moisés não seria aceito em nenhuma igreja dos santos. Você quer retroagir para saber se Moisés concorda com Jesus? Você vai retroagir para quem? Quem você terá para fazer uma retroação tão louca, sob o argumento de que se você não incluir toda a primitividade da Escritura no pacote, isso é uma redução? Você é louco. Louca. Nele estão todas as coisas, todas as Escrituras, todas as revelações, todos os conhecimentos, todas as sabedorias, todas as ciências. E é isso que quem vai descobrindo, vai aprendendo como eles que se assustaram quando de repente a Escritura fez um loop, eles enxergaram. Como também aqueles dois que andavam no caminho de Emaús, de repente o reconheceram.
você vai descobrir que não só isso vai acontecer com você, cada dia mais, à medida em que você olhar e você for sendo conduzido a rever tudo isso a partir de Jesus, você vai ver a mudança extraordinária. Muda tudo. E muda acerca de tudo, muda acerca da ciência. A religião compete com a ciência, o evangelho não. No evangelho, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver nem mudança nem sombra de variação. O evangelho, o belo é belo, o artístico é artístico, o mavioso é mavioso. Não existe prevenção contra nenhuma forma de expressão de cultura humana. Pode haver equívoco na manifestação, na exacerbação da manifestação, mas não no ato em si, no desejo em si de celebrar. Pode haver ainda primitivismo. Pode ainda se precisar de luz, mas há uma busca. E toda ela converge e culmina para Jesus. Gente, eu podia falar para sempre aqui. Porque a minha fala a respeito disso é do tamanho da minha vida e da minha consciência até o dia de hoje. Então, eu não preciso pensar no assunto. Eu estou falando do que o Evangelho fez em mim. E aí eu quero, de fato, concluir, porque só tem 3 minutos, eu não sei de quê, né? Nem há quanto tempo eu estou falando. Era o quê? 1 hora que puseram ali? Tá. Porque eu não falei 1h30 de jeito nenhum. 1 hora sim. E nem tanto ainda, 50 minutos por aí. Pois bem, então, o que aconteceu na minha casa foi isso, que minha mãe creu que Jesus era a chave hermenêutica para a compreensão das Escrituras sem saber que ela cria assim. Ela teve essa sabedoria. Quando meu pai, em 1967, teve interesse em ler a Bíblia, porque ouviu um texto de Hebreus 11:1 por trás de uma porta e achou o texto bonito, lindo, uma literatura elegante, cheia de enfatismos. E aí não disse nada a ninguém, fomos para casa e depois do almoço, era domingo, eu tinha 13 anos. Ele disse: Laci, você podia abrir a sua Bíblia para mim, em Hebreus 11:1, meu Deus, a gente quase cai, aquilo ali. O cara era um cético de tudo, crítico, tudo mais, e tudo aqui era absurdo. Aí a mamãe disse, claro, aí abriu para ele Hebreus 11:1, ele começou a ler, todo mundo ali fingindo que não estava vendo. Quando ele acabou de ler, é curto, né? Hebreus 11:1. Ele acabou de ler e falou, que coisa maravilhosa, que literatura, que elevação literária. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou ler esse livro todo, começando aqui. Aí ele abriu em Gênesis. Quando ele abriu em Gênesis, minha mãe foi lá, mais do que depressa, falou, não. Deixa eu te dizer o seguinte, esse é um livro diferente de todos os livros. Esse livro a gente não começa a ler pelo princípio. A gente começa a ler pelo fim. Aí abriu em Mateus 1, falou, lê daqui para o fim. Porque aí depois você vai conseguir entender o princípio. Mas se você ler só o que está no princípio, talvez você não chegue até o fim. E se você não chegar até o fim, você não vai entender o que Deus quer falar com o homem. Então leia de Mateus para frente. E papai obedeceu. Isso é que é inacreditável, ele era tão intolerante, tão dono da verdade, tão absoluto. Mas ele obedeceu e leu Mateus, Marcos, Lucas, João. 2h da manhã daquele dia de domingo, ele está em João 19, sozinho, na cozinha de casa, lendo.
E aí quando ele chega naquela narrativa da crucificação de Jesus em João, já tendo lido os 3 evangelhos sinóticos, quando ele chega ali, ele disse que algo explode dentro dele. Explode, ele se ajoelha e aos prantos começa a dizer: Jesus, não foram os judeus, nem foram os romanos que te mataram, fui eu. Eles foram só uns pobres coadjuvantes dessa história antiga, mas eu entendo que o que tu fizeste é maior do que aquela crucificação. Eu agora entendo que foi por mim. Me perdoa. E ele ouvia aquela voz no coração que lhe dizia: e tu perdoas os teus inimigos? E ele continuou pedindo perdão e aquela voz lhe questionando: e tu perdoas os teus inimigos? Até que ele se levantou, pegou 8 cartões de Natal e mandou para os 8 inimigos que ele deixara em Manaus, lhes dizendo: aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, me ordena a vir à tua presença, pedir perdão por todo o mal que eu possa ter feito a ti, e garantindo-te que tu estás perdoado de todo o mal que tu, porventura, tenhas feito a mim. Em nome de Jesus, caio. E o Evangelho começou na nossa vida. Quando eu me converti, um dos grandes conflitos da minha vida era conciliar o que Jesus dizia e ensinava no Novo Testamento com algumas manifestações extremamente cruéis, perversas e inumanas. Até que logo o meu coração foi se pacificando. Não foi instantaneamente, mas foi, de certa forma, rapidamente. O processo de pacificação. Por incrível que pareça, esse processo de pacificação começou por algo que, do ponto de vista da ciência da interpretação, eu condeno, que é a hermenêutica alegorista, com a qual você pode construir qualquer loucura que o Spielberg te peça para construir, você faz mais alucinada do que a dele ainda. Uma hermenêutica alegorista. Mas naqueles dias, vocês vejam como tudo é tão relativo. Foram 2 livros de hermenêutica alegorista que me ajudaram. O primeiro, chamado O Evangelho em Gênesis, do Henry Morris, que eu li logo nos primeiros dias da minha conversão. Cheio de alegorismos, mas cheio de espiritualidade verdadeira do Evangelho. De modo que era no Velho Testamento, em Gênesis, mas era como estar lendo no Novo. E a gente tem que admitir que não tem nada tão parecido com a descrição que o Novo Testamento faz da realidade humana do que o livro de Gênesis. O Evangelho em Gênesis, há 46 anos atrás. E o segundo, é uma coleção de livros extremamente alegóricos. Eu tenho até hoje aqui em cima, como eu tenho o Evangelho em Gênesis também, todo comido de traça, original para mim, e a coleção de comentários do Pentateuco feitas pelo Mackintosh, alegorista ao extremo. Ele comentava a peninha da asinha esquerda da pombinha do Levítico. Ele comentava cada aspersãozinha de sangue, mas nada fechava com o legalismo da legislação judaica com o texto original. Como a leitura ela era alegórica, ele fazia aplicação no Espírito Santo, em Jesus e na graça de Deus. E aí eu perdi o trauma. Logo depois eu comecei a dizer, não há nenhum problema em ter um olhar crítico a respeito daquilo
que eu tenha recebido luz no Evangelho de Jesus, porque no Evangelho de Jesus não passa, no critério ensinado por Jesus, o Velho Testamento inteiro fica fora. Comportamento humano, qual dos patriarcas? Aqueles filhos de Jacó iam ser presbíteros aonde? Davi. Cara, se você for uma pessoa que tem uma certa proeminência no meio cultural, social da sua sociedade, como um Davi, e você fizer a metade do que Davi fez, você está danado para o resto da sua vida. Nunca mais tem perdão, está proibido de sequer chorar os salmos, quanto mais pregá-los ou compô-los. Logo, logo isso foi virando outra coisa. E naquele tempo, os que mais me ajudaram na formação de uma perspectiva de ciência interpretativa que salvasse você de qualquer que fosse o exagero, foram os intérpretes, os exegetas e os hermeneutas protestantes de uma linha mais aberta, menos exagerada, mais equilibrada. Aí logo depois, a fórmula do Jesus, a chave hermenêutica, explodiu dentro de mim em 1978, mais ou menos, em Manaus. Num dia assim, puf! Eu fazendo um esforço para entender o Sermão da Montanha, lendo os livros da época, da hora, os mais recomendados, e vendo o pessoal fazer um esforço enorme com a língua, com o grego clássico, com os paralelismos, com isso e com aquilo, um desespero para entender. Eu falei, não é possível que Jesus tenha ensinado essas coisas para o cara ter que ter toda essa capacitação para entender. Jesus seria perverso. Ele não teria trazido uma revelação, ele não é um Deus encarnado, ele é um Deus sacaneante. Não pode ser, tem algo errado. Isso tem que ser simples. E aí no meu coração aquela coisa gritou. É simples quando você deixa eu ser o intérprete do que eu falei. Lá em Manaus. É simples. Olha o que eu fiz e você vai entender o que eu disse. Simples assim. Olha como eu sou e você vai entender o que eu ensinei. Olha como eu trato e você vai entender qual é o meu trato. Como é o meu trato? Quais são os meus modos? Quais são as minhas esperanças? Você não precisa ter uma escatologia, basta você realizar, discernir quais são as esperanças de Jesus. As esperanças de Jesus são a minha escatologia. Vai ficando tudo ridiculamente simples, não é? Mas é isso. Aí, de repente, aquilo espocou dentro de mim. Porque essa é a última coisa que eu quero dizer. Nós falamos muito em texto, em cânon, em equilíbrio, em ponderação, no que era menos afetado pelos interesses filosóficos, ou políticos, ou eclesiásticos, ou fossem quais fossem. Falamos isso tudo. Só não falamos o que eu estou falando hoje à noite. É que nós estamos tratando não de um texto, mas de alguém que ressuscitou dos mortos. Que fala. E fala de acordo com o que ele falou. Fala de acordo com o que ele ensinou. Continua a falar de acordo com a pedra angular e com o fundamento que ele estabeleceu e que, pela angularização da sua revelação, estabelece qual o sentido de todas as coisas antes dele, durante ele, depois dele e para sempre. Aí tudo vai ficando simples.
E o meu convite a você é para que a gente faça essa viagem juntos, com começo, meio e continuidade, porque fim essa viagem jamais terá. Jesus, ajuda-nos a termos entendido um pouco mais. E que tu tragas revelação de ti mesmo às pessoas. Porque nós não estamos falando de um curso que se pode aprender com a cabeça, nós estamos falando de algo que só se torna realidade se arder no nosso coração. Se nos molestar, se nos mexer na cognição de modo que todas as coisas de antes se tornam novas pela simplicidade desse tirar de véu, desse acender a luz que tu fazes, tu mesmo, Senhor Jesus, em teu nome. Amém. Vai lá, meu amigão. Tem um amigo seu lá na Bahia. Ah, é? Assistindo. Qual deles? Eu tenho uns amigos Vai mostrar ali, ó. É? Reconhece esse rapazinho aí? Eu tô longe. Junoca. Ah, o Junoca, em Feira de Santana, meu filho querido. Deus te abençoe, Junoca. Aqui no meu celular eu ainda estou no delay. Você vai aparecer pertinho aqui para mim. Agora, nos próximos 3 segundos. Pronto, você entrou para mim aqui bem em cima. Deus te abençoe, Junoca, Alana e a igreja que se reúne na casa deles, com a graça de Deus. Beijo. Legal, beijo para vocês aí. Caio, falando em interpretação, você sabe o significado da barba de José? Não, você vai ter que me contar essa, porque eu não frequentei os corredores dos seminários. Isso parece piada de seminarista. Não, eu também não sei não. Aí, não, isso parece piada de seminarista. Sabe qual é o significado da barba de José? Mas então, era essa piada para dizer, não, eu não sei. Porque a gente falava com os pentecostais para tirar o sarro deles mesmo, porque eles sempre armavam um jeito de armar um significado. Para a barba de alguém. Para a barba de alguém, para qualquer coisa, mas, né? Só se fosse barba do passado, porque no presente toda barba era proibida. Não é só agora, de alguns poucos anos para cá, é que a barba está deixando de ser uma expressão de mundanidade. É verdade. Não é? E o cabelo? O cabelo dos vaidosos pecadores. Olha, eu tenho um amigo muito querido, já idoso, né? Ele amava você, aí mas depois daquele cabelo. Rapaz, olha quantos centímetros de véu. Então, véu, você não vai nunca mais me entender, olha só. Não vai nunca mais me compreender. Eu acabei, sumi, olha como o cabelo é mais poderoso do que o homem. O outro fala tão bem, mas já pensou se ele cortasse aquele cabelo? Mas eu desde menino, na fé, desde que eu comecei a pregar, que eu ouvi essas besteiras aos milhões, né? Mas uma das vezes mais engraçadas, eu estava convertido há 1 ano e pouco e fui pregar e disseram que eu tinha que botar também um paletó e uma gravata para poder subir ao púlpito, para não profanar o púlpito do Senhor. Lá foi eu, boto um paletó, gravata, subo, mas com cabelo grande e barba. Com 1 ano de fé. Aí, acabo, prego, o pastor me convidou para ir para a porta, eu fiquei lá na porta. Quando eu estou vindo de longe, um garoto assim, alto, magrinho, que se levantava na fila, curioso, vem chegando e eu cumprimentando as pessoas. E aquele garoto louco para chegar, até que chegou a vez dele, aí ele fez aquela cara de quem está sentindo o cheiro de cocô. Aquele cheiro de caca. Aquela cara assim, para mim, assim, coisa, meu Deus, tão ungido, tão ungido. Podia ser infinitamente mais ungido se não fosse essa barba e esse cabelo que atrapalham a graça de Deus. Nossa. Eu falei, meu irmão, eu e Jesus, né? A gente melhoraria muito sem cabelo grande e sem barba. A mesma coisa, porque quase todo mundo ali tinha cabelo grande, não é? Só os romanos é que não usavam. Era o contrário, era o pagão que não usava cabelo grande e barba grande. O cara da fé
Era de barba grande. Barba grande e cabelão. Tudo errado, né? Agora, Pilatos não. Pilatos tinha o cabelo cortadinho, a barba feita. Ai, meu Deus do céu. Olha só, cara, tem alguns vídeos aí de depoimentos, o pessoal vai colocar, mas antes de colocarem, eu quero só lembrar do presente. É presente mesmo, 30 dias de acesso ao Ativar. Então é só você acessar aí portalativar.com e você tá aí no GC aí você vai ter acesso a esse site aí e você vai poder destravar 30 dias gratuitos, tá? Aí no Ativar. Mas temos alguns vídeos, tá na mão aí já no ponto pra gente ouvir? Oi, pastor Caio Fábio. Eu sou a Gabriela, filha da Marjorie, e ela tá bem aqui. Só que eu quero te dizer uma coisa. Eu gosto muito do seu vídeo, você apresenta muito de Deus pra gente. É muito bom isso porque Deus é muito poderoso pra gente. E eu cada vez vou aprendendo mais porque eu sempre oro a Jesus, sempre leio a minha Bíblia porque minha mãe me deu. Aí eu oro, mas eu sei que sempre Jesus vai me guardar e o Senhor, todos nós vão guardar. E o Senhor faz um vídeo muito maravilhoso que cada nós vai aprendendo. E muito obrigada por todos os seus vídeos que a gente aprende mais de Deus, porque Deus é muito poderoso e nós somos anjos de Deus. Quando Ele vier nos buscar vai ser bom, porque Jesus é muito poderoso. Obrigada por seu vídeo. Um abraço forte. Tchau. Tchau, tchau, Coisa Gabriela. linda, né? Beijinho, tchau. Tchau, minha filhinha. Beijo para você, Gabriela. Que Deus te ilumine, você cresça e discirna o Evangelho para você. É o que eu desejo a você e a sua familhinha toda. Em nome de Jesus. E aí? Legal, muito bom. Temos mais alguns aí, podem soltar mais um aí pro Caio. Bom dia, pastor Caio, aqui é o Evailson. Eu falo do município de Canindé, no estado do Ceará. E passando aqui para agradecer pelos 4 dias de curso A Verdade Oculta da Bíblia. É uma riqueza de imenso valor, em que se alguém ouvir, alguém entender, compreender, abrir a mente, abrir o coração, dilatar a sua vida naquela compreensão, nessa compreensão de Jesus ser o centro de convergência, de Jesus ser a chave de interpretar a vida, a Bíblia e tudo, com certeza qualquer pessoa vai passar a viver e ver as coisas tudo de um modo diferente, em que a religião bloqueia tudo isso. Eu que passei muito tempo dentro da religião e há 2 anos, um pouco mais de 2 anos, eu tenho te acompanhado e me libertado logo na primeira semana da religião. Graças a Deus, tenho sido muito alimentado pelo seu site, pela sua programação, pelos seus vídeos, e queira Deus que muitas pessoas venham ser alcançadas por intermédio do seu site, por intermédio do Papo de Graça, e aprendamos sempre, né? Eu sou honrado e feliz pelo aprendizado e pela compreensão que tenho recebido de Deus, do Evangelho, por intermédio da sua vida, pastor. Deus te abençoe. Evailson, muito lindo você, meu filho. Evailson. Compreendeu. Compreendeu, está se ativando e ninguém segura mais, Evailson. Agora não tem mais volta. Não tem mais volta, entendeu? Depois que você entrou e viu o reino, aí ninguém arranca mais isso de ti. É para sempre, é definitivo. Só não para de crescer. Porque não tem fim a jornada. Esse é um desenvolvimento para o qual não há tetos.
só há continuidade. Legal, muito bom. Olha, temos mais algum aí, por favor? Olá, só tenho que agradecer a Deus por estar podendo aprender nesses dias, né? Tão pouco tempo, mas um tão grande ensino vindo aí do pastor Caio, sendo usado pelo Espírito Santo de Deus para nos transmitir uma coisa tão bela, tão maravilhosa, que é o Evangelho simples de Jesus. Amém. É o Evangelho que realmente nos liberta. Amém. É o Evangelho que nos dá a verdadeira paz. Amém. Porque ele vem do Senhor Jesus Cristo. E isso para mim não tem preço, porque quantas vezes nós ficamos amarrados por um sistema que achamos que é o correto, né? E acabamos não tendo a verdadeira liberdade para a qual Cristo nos trouxe. E nesses dias tem sido muito maravilhoso aprender tantas coisas, tantas verdades que estavam sempre ali, mas que precisava de alguém ser usado tão poderosamente pelo Espírito Santo, como o pastor Caio Fábio tem sido usado. Então quero agradecer a todos, agradecer ao Caio, e que Deus esteja usando abundantemente cada um de vocês nessa obra maravilhosa. Obrigado. Deus abençoe. Ô, Edivaldo Júnior, Deus te abençoe, meu filho. Eu fiquei comovido com a sua narrativa, com a sinceridade simples do seu coração, com a percepção bem visível de como você está cheio de alegria grata pelo que o Evangelho está começando a fazer e vai fazer imensa e abundantemente mais em você, em mim, em todos nós. Não há limite, prosseguindo para conquistar aquilo para o que nós já fomos conquistados em Cristo Jesus. Beijo, meu mano. Deus te abençoe. Amém. Olha só, Caio, nós temos um vídeo de um mano aqui de Brasília, o nome dele é Marco. E Marco, obrigado, viu, pelo seu vídeo curto, né? Ele começou dizendo assim, tem que ser um vídeo muito rápido. Ah, é? E ele mandou um vídeo bem curtinho. Marco, obrigado, foi muito bom, agradeço. E nós vamos rir certamente, não é de você, é com você e com a alegria de ter você participando com a gente. Bota aí pra gente acompanhar o Marco. Deixa eu ver aqui, tá gravando. Tem um lugar para mandar o depoimento, né? Vou mandar um depoimento. Tem que ser rápido, né? Ixi, eu não sei nem o que eu ia falar. Deixa eu pausar aqui. Ó, o curso é legal, eu tô gostando. Aí é igual eu falei, escutar você, Caio Fábio, pelos vídeos é melhor do que ao vivo, porque ao vivo não tem como acelerar o vídeo. Quando eu escuto você pelos vídeos que você já tem, eu boto na velocidade 2 para poder escutar, porque você fala muito devagar. E eu fico agoniado de escutar você devagar. Mas tudo que você está falando aí é muito bacana. Esses vídeos tá bacana pra caramba. Eu ainda vou te entrevistar pro meu canal. Deixa eu dar uma pausa aqui, porque minha cabeça tá pensando em outros assuntos. Eu não sei o que eu quero falar, então tem que dar uma pausa para pensar para poder falar de novo contigo. Maravilha, meu irmão. É muita doideira, porque quando eu penso, tudo já passou. E eu tava pensando naquele portal do invisível. Tava passando um monte de gente invisível. Uns trem impossível que a gente vê e que rola mesmo, né, na cabeça da gente, e eu vi, e o que você tem falado aí, elas são coisas que eu já ouvi do jeito, não sei como, quando você está falando, eu sei que eu já ouvi tudo que você falou aí, mas eu não sei como é que é. Aí eu não sei como é que eu boto a minha cabeça em ordem para poder falar o que eu quero falar, porque passa muito rápido na cabeça. Deixa eu dar uma pausa aqui, porque eu tenho que pensar de novo. Porque antes de gravar eu sei tudo que eu tenho que falar, mas a hora que eu ligo a câmera para poder gravar, aí o trem embaralha assim, passa tudo muito rápido. Pausa. Que figura. Uma outra coisa que eu queria comentar como é que foi? Figurona. Se sobrasse uma coisa só da Bíblia que você poderia guardar contigo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso, amém. É bonito pra caramba e é o fundamental, é importante. Mas um caboclo que nunca ouviu isso não vai saber isso. Teve alguém que morreu.
Então, talvez mais importante do que essa passagem aí, para mim eu teria outra. Porque Jesus, eu gosto de Jesus. Jesus falou o seguinte: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e vos manifestarei a ele. Calma aí, tá passando muito rápido na minha cabeça aqui, eu tenho que coordenar a cabeça, depois eu falo, peraí. Caralho, porra, eu tenho que falar junto contigo, na tua frente, porque senão eu não consigo, a cabeça tá muito rápida, muito rápido. Peraí, de novo, eu vou parar aqui. Caramba, eu gravei já alguns outros vídeos antes desse, cheguei a publicar alguns no meu canal e apaguei porque acontece desse jeito. Eu não lembro mais nada do que eu queria falar. Já passou quantos minutos aqui? Geralmente nos 5 minutos eu percebo que eu falei, não falei nada. Mas aí depois dos 5 minutos eu começo a falar. Mas passou 3, 4... Caralho, deixa eu pausar de novo. Eu estava falando do quê? Do versículo importante da Bíblia. Sei lá, mas se tivesse que guardar só um... Aí, Fábio, agora eu já nem sei mais o que eu tinha falado. Eu falei que não seria aquele, nem aquele outro, mas seria aquele e esse outro também. Isso também. E mais algum, lá no finalzinho de Coríntios 3. Tudo, que eu gosto melhor pra caramba, deixar tudo. No fim, sobra o que? A fé, a esperança e o amor. Amém. Essas 3. Isso. Mas a mais importante das 3 é o amor. O amor supera a fé e até mesmo a esperança, né? Caralho! A minha fé não vale nada, ou seja, no que eu acredito. Ai, meu amigo, que amor. Peraí, eu vou pausar que eu não sei se eu quero falar mais alguma coisa. Peraí, pausa. Tá, pausa e pensa. Outra coisa que eu queria falar nos meus depoimentos, eu não consegui baixar nenhum PDF ainda, porque eu sou um ignorante de tecnologia. Ai, meu amigo, não a gente tem que baixar mandar nenhum para PDF você. de nenhuma aula ainda, eu queria baixar esses PDF aí. Deixa eu pausar de novo. Não lembro nada mais que eu queria falar, não. Todo mundo é doido. Eu queria fazer uma entrevista contigo para botar no meu canal. Então vamos fazer. Uma entrevista contigo. Eu vou acelerar a velocidade da minha fala. Na tua casa, ou se quiser vir aqui, que é pertinho, entre aspas, é dentro do quadradinho do DF. Mas eu queria fazer uma entrevista contigo para botar no meu canal. Acho que eu vou terminar aqui. Falou, Caio Fábio, essas aulas tá bacana pra caramba, velho. Apesar de eu já ter escutado isso tudo. Não é escutado, eu já estudei também, essas porcarias tudinho também já, Vulgata Latina, né, Septuaginta, como é que é, o 70, sei lá, você já falou um tanto de coisa aí, eu também já bebi uns trenzinhos aqui, já não dá mais pra coordenar legal não, mas tá legal pra caralho, velho, as aulas tá bacana. Falou, Caio Fábio, você é doido pra caralho, meu irmão. Olha, cadê? Onde é que eu aperto aqui? Meu querido, cara. Rapaz. Muito bom, né? Muito, palmas pra você, muito viu? Muito bom. Agora me acelera. Bota num disco rápido, pode me acelerar. Porque quando eu era jovem eu falava muito rápido. À medida em que os anos foram passando, você naturalmente começa a falar mais devagar. Como diz o meu filho Ciro, você vai precisar cada vez menos de muitas palavras, papai. Porque cada palavra que você diz significa muito mais. São palavras forjadas durante anos e anos e anos. Eu vou vendo. Cada dia que passa, eu preciso de menos palavras e preciso também de menos tempo. Tenho menos pressa. E conto com a certeza de que tem alguns amigos que me aceleram. Isso, é só acelerar, né? É como tem aqueles que me botam para dormir. Tem gente aos milhares que diz, eu não durmo uma noite sem você.
Aí tem aquelas mulheres que dizem, eu durmo com você toda noite. Aí o marido dizia, ficava furioso com aquele negócio de que história é essa que essa mulher fica botando as mensagens dele embaixo do travesseiro para dormir, até que eu comecei a ouvir também, eu não perco mais. Eu digo, você está me dizendo que eu sou melhor que Rivotril. Ai, ai. Eu falava muito, continuo falando rápido, mas era muito mais. Aí quando eu fui pregar meu sermão de prova no seminário, o meu professor de homilética me deu uma dica. Tenha certeza de falar os finais das palavras, para você não correr tanto. E eu gravei aquilo e fiquei falando os finais das palavras, lembrando do final. Aí um dos pastores que foi criticar o sermão, falou, você fala os finais de todas as palavras e fica muito marcado, né? Aí eu falei, o que você não sabe é a minha luta. Senão eu como. Senão eu como todas elas. Todos os sufixos. Né? Exatamente. Bom, nós estamos encerrando, gente. Caio, tem aqui uma mensagem para você, do Renato Hortolã. Vamos ficar com saudades dessas lives. Faz mais vezes isso, Caião. A gente vai Precisamos fazer, ouvir. vamos fazer aqui no YouTube. Isso. Estamos ainda decidindo se a gente faz uma vez por semana ou se faz 2 vezes por semana, mas é muito provável que é para, como diz a minha mulher, sabendo usar não vai faltar. É melhor fazer provavelmente uma vez por semana e diminuir, quem sabe, o papo de graça de manhã um dia. Mas isso eu digo, eu não consigo mexer no papo de graça, porque eu venho fazer o papo de graça para mim. E para o Braulio, a gente se diverte aqui. Quando não tem, para mim, é uma tristeza. Porque cansa. No entanto, promove e produz uma alegria juvenil em mim, que me faz um bem enorme, me traz uma alegria jovial. E a gente ouve cada coisa, né? O Braulio vai se desmilinguindo de tanta graça que ele vai achando daquilo e me contagia também. De modo que o papo de graça é uma graça de papo, para mim me faz muito bem pessoalmente. Que bom. Mas nós vamos fazer, no mínimo, uma live por semana aqui no Facebook, nesse modelo que a gente tem aqui mesmo, e vamos fazer provavelmente uma vez por mês ou a cada 40 dias uma série, assim como essa agora de 3 dias. Originalmente seriam 3 dias que viraram 4, que acabaram sendo 5. Né? Beleza, Manão. Aí, meu irmão, é isso. Obrigado, Adailton. Eu que agradeço, mano. Eu e todos nós que ouvimos. Deus te abençoe. Amém. Obrigadão, gente. Valeu, boa. gente. Deus Até mais. abençoe. Deus abençoe. Tchau. Vamos Tchau. divulgando esse canal. Bye.